Olá, vamos iniciar o treinamento em boas práticas de fabricação. Esse treinamento faz parte de um projeto de extensão, apoio à agroindustrialização e gestão do cooperativismo no PEC-Sol Unicafes MS na fase 2. Ele é coordenado pela professora Raquel e eu sou a Natália Trindade, a aluna que vai ministrar o treinamento. Esse treinamento foi pensado especificamente para atender a agroindústria da aldeia Brejão, apesar de servir para diversas agroindústrias que possam estar fazendo os mesmos tipos de produtos. Bom, o que a gente vai falar nesse treinamento? Vamos falar de boas práticas de fabricação. Isso vai incluir a higiene do ambiente, dos equipamentos, do manipulador, dos alimentos e o fluxo de trabalho, incluindo aí os temas de manipulação do alimento, contaminação cruzada, recebimento de mercadorias e o armazenamento dos produtos. Boas práticas de fabricação. A gente chama também de BPF, é a sigla. Mas e aí? Precisa mesmo disso? Essa é a pergunta que todo mundo faz. Mas é tanta coisinha. Será que precisa mesmo? Bom, precisa mesmo porque, primeiramente, é uma exigência fiscal, certo? Então, a vigilância sanitária, que faz a fiscalização, ela vai visitar os estabelecimentos produtores de alimentos e ela vai verificar se as boas práticas de fabricação estão sendo aplicadas naquele ambiente. Então, é uma necessidade. Além disso, a gente quer sempre produzir um alimento seguro, certo? E as boas práticas servem para produzir alimento seguro. Mas o que é um alimento seguro? É um tomate de capacete? Não. Um alimento seguro é um alimento que não causa doença, ou seja, ele não apresenta contaminação. Aí agora a gente vai se perguntar, mas o que é contaminação, né? Cada afirmação vem com uma pergunta. A contaminação, então, pode acontecer de diversas formas. Em todas elas, ela é o quê? Um perigo que pode ocasionar problema de saúde. Então, lembra, um alimento seguro que não causa problema de saúde é um alimento que não tem contaminação. Então, a contaminação é um perigo que causa problema de saúde. Esse perigo pode ser de três formas. Ele pode ser físico, aqui no formatinho do prego. Ele pode ser biológico, ou seja, os micro-organismos, né? E ele pode ser químico, ou seja, algum produto químico que foi parar no alimento. Em geral, a gente ouve muito falar e fica bastante chocado com os perigos químicos. Todo mundo se lembra de quando houve uma contaminação com soda no leite, enfim, essas coisas esdrúxulas. E aqui no perigo físico, né? Porque se a pessoa morder uma pedra, um prego, um pedaço de alguma coisa, vai ficar muito evidente esse perigo. Então, esses são muito lembrados. Não quer dizer que o biológico que a gente não vê seja menos importante. Então, vamos lá. O que é uma contaminação química? É qualquer produto químico que não deveria estar ali naquele alimento. A contaminação é algo que não deveria estar naquele alimento. Então, por exemplo, os produtos de limpeza são sempre perigos, né, se não manejados corretamente, de ser uma contaminação química, porque a gente usa produto de limpeza na cozinha, certo? Na área de produção. Só que a gente não pode deixar que esse produto vá parar dentro do alimento, porque ele não deveria estar dentro do alimento. Aqui, por exemplo, tem uma frigideirinha. Essas camadas das frigideiras antiaderentes, por exemplo, quando não usadas corretamente, pode desprender e parar no alimento. Também é um perigo que aí vai ser físico e químico, né?
porque ele pode conter pedaços que fazem mal, mas principalmente o que faz mal é a composição química dele. Bom, a contaminação física. Aqui a gente tem um ótimo exemplo de um dente quebrado. Então, uma pedra no feijão pode ser uma contaminação física, um cabelo que caiu é uma contaminação física, um prego que se desprendeu de um equipamento pode ser uma contaminação física, que se for ingerido, objetos pontiagudos, principalmente, podem causar danos muito sérios à saúde, pode ocasionar até a morte se houver uma perfuração. Mas minimamente aqui os dentes quebrados são os mais comuns, né? E a contaminação biológica? A contaminação biológica é aquela que a gente não vê, mas a gente sente ela na pele, né? Na pele e em outros locais. Então, é aquela contaminação pelos micro-organismos que vão causar doença. Aqui a gente tem alguns exemplos do que pode promover essa contaminação. Então, animais na área de produção, os nossos calçados, por exemplo, que a gente anda na rua e a gente adentra a área de produção, pode estar trazendo essa contaminação para dentro. O ar mesmo, né, que pode conter partículas de poeira, de fumaça, de contaminação biológica, inclusive. O ambiente externo, os próprios alimentos, né, que apresentam a contaminação natural, porque da onde o peixe vem, os seres vivos, né, não são estéreis, nem os vegetais. Os vegetais são produzidos na terra, né? Os equipamentos, quando não são bem higienizados, também podem promover. E aqui, os insetos, os roedores, as pragas, né? Então, essas são as principais fontes de contaminação. Da onde vem a contaminação? Então, aqui, por exemplo, esse gatinho, ele pode até estar limpinho, mas ele pode passar lá e deixar um pelo. E aí vai ser uma contaminação física. E também pode ser uma contaminação biológica se esse pelo tiver alguma contaminação nele, né? Algum micro-organismo ali junto. Às vezes até um carrapato, uma pulga. Então, a gente vai falar primeiro da higiene. A higiene do ambiente, dos utensílios e do manipulador. Vamos falar de cada parte em separado. Começando pela higiene dos utensílios, certo? Bom, aqui, né, como os utensílios estão novinhos, a gente não tem nem o que falar. Tá tudo limpinho. Mas isso tem que ser mantido. Então, vamos lá. Os utensílios, os equipamentos que vão ser utilizados, eles têm que estar em boas condições de uso. E como que a gente consegue garantir que eles estão em boas condições de uso? A gente tem que periodicamente fazer a observação disso. Então, tem que ir lá pegar o equipamento, tem que fazer a manutenção desse equipamento, ver se tem, lembra que eu falei, algum parafuso que pode se soltar, ver se tem parafuso solto, se tem alguma parte que afrouxou, se tem alguma parte quebrada. Os equipamentos que são muito utilizados, que são utilizados de forma pesada, eles vão ter um desgaste maior, né? Então, trocar borracha quando necessário. E aqui nessa parte, foi algo que a gente comentou durante a reunião que a gente teve e que eu vou voltar a falar para vocês. Dentro de cada equipamento desses aqui que vocês têm, tem um manual de uso desse equipamento. É muito importante que quem for utilizar esses equipamentos, principalmente quem for ser a pessoa responsável por esse ambiente, que precisa ter uma pessoa responsável, que leia atentamente o manual. Nesse manual vai estar explicando como fazer a manutenção desses equipamentos corretamente e como fazer a higienização desses equipamentos corretamente, de forma que não danifique o equipamento. Por exemplo, a gente tem que higienizar, ou seja, remover a sujeira, limpar e sanitizar. Para isso, a gente não pode, porém, utilizar produtos químicos muito abrasivos. Porque se eu utilizar um produto, ou produto físico mesmo, se eu utilizar algo que vai corroer uma superfície, por exemplo, aqui a gente tem uma superfície de vidro, lisinha, né? Ela é fácil de higienizar, porque ela é lisa. Mas se eu pegar uma faca
e raspar aqui essa superfície, porque ficou grudadinho alguma coisa, eu vou fazer pequenas linhas aqui nessa superfície. Isso pode ser aqui nesse vidro, pode ser aqui nessa pia, pode ser aqui nessa panela, né? Essas ranhuras, elas vão, na próxima vez que eu for limpar, dificultar a minha limpeza. Elas vão ser os locais onde as bactérias vão querer morar. Então, a gente tem que ler sempre o manual dos equipamentos para poder fazer a higienização de forma correta. Lá vai estar escrito que tipo de produto químico a gente vai usar, que tipo de bucha a gente vai usar. Então, para cada equipamento é muito importante que a gente esteja atento a isso. Bom, toda vez que for usado, a gente tem que fazer a higienização. O que é a higienização? Remover sujeiras, limpar. Então, se eu estou trabalhando com farinha, por exemplo, eu posso limpar a seco primeiro, porque vai dar muito trabalho, se eu jogar água ela vai grudar tudo. Mas se eu estou fazendo um doce em calda aqui, aí eu posso lavar mesmo, eu vou lavar. O importante nessa primeira etapa é remover a sujeira. Tudo que eu estiver vendo de sujeira visível tem que ser removido. E aí a gente faz a sanitização. Agora, por exemplo, a gente está falando muito aí do álcool em gel, né? Álcool em gel. Não importa se o álcool é em gel ou qual formato que ele é, o importante é que ele seja álcool a 70%, né? Que a gente já compra ele assim, para poder sanitizar. Então, o álcool, por exemplo, é um sanitizante. A água sanitária é outro sanitizante. Então, a gente pode utilizar esses sanitizantes para eliminar a parte que a gente não vê. Porque aqui a gente removeu primeiro a sujeira visível. Aqui a gente vai remover as bactérias, os micro-organismos que a gente não vê com esses produtos. Bom, o ambiente, né? Aí o ambiente tem um ambiente externo, né? Que a gente precisa também pensar, não é só a parte de dentro ali da fábrica de vocês, da indústria de vocês, que é importante, essa parte de fora também, porque lembra lá atrás que a gente colocou aqui, ó, uma das formas é, por exemplo, os animais, as pragas, o nosso próprio calçado, a poeira ventando, então tudo isso que está muitas vezes do lado de fora, ela vai causar a contaminação lá dentro. Então, aqui, não pode ter acesso de animais. Vocês têm que impedir de alguma forma que esses animais venham para cá. Eu sei que muito provavelmente o cachorro, o gato vai querer seguir, né, quem for vir para cá e ficar aqui tentando entrar, ficar sentado bem na porta. Isso não é o ideal, né? Porque se ele ficar aqui, se ele vai ficar tentando entrar, ele pode sujar muito essa parte aqui da entrada, por exemplo, e aí os calçados que vocês vão estar utilizando. Vamos supor que você esteja aqui e o cachorro está aqui deitadinho na porta, se coçando, soltando pelo, soltando várias sujeiras aqui. E aí você precisa sair daqui para vir ao banheiro. Essa parte aqui que é o banheiro. Então, você vai pisar nessa calçadinha, vai sujar o calçado para voltar para lá, certo? Então, essa parte aqui também tem que estar o mais limpa possível. Impedir esse acesso dos animais aí, né? Eu sei que é uma tarefa mais difícil, mas a gente tem que tentar impedir o acesso dos animais. Não pode ter entulhos aqui do lado de fora, ou seja, aqui tá ótimo. E tem que ter um calçamento. Como aqui já tem esse pavimento aqui, entre uma porta e outra, nessa parte que é terra, é interessante que coloque pelo menos uma brita, alguma coisa que impeça de ir poeira lá para dentro, certo? Principalmente porque talvez a gente tenha que utilizar essa porta aberta para alguma ventilação, né? Se a gente conseguir colocar uma telinha na porta, porque pode ser que esquente muito lá dentro. Então, tudo isso tem que ser pensado. O ambiente interno, limpo e organizado. Então, após o uso, da mesma forma que os equipamentos, o ambiente também tem que estar limpo. De nada adianta eu limpar aqui o meu forno, eu limpar aqui o meu fogão, limpar a minha pia e o chão tá tudo embarreado, né?
Então, esse chão branquinho aqui é ótimo, que a gente vê mesmo a sujeira. Então, tem que estar sempre muito bem higienizado, muito bem limpo. Bom, a higiene do ambiente também compreende aí o controle de pragas. Voltando lá naquela figurinha, então, a gente viu que as pragas, ou seja, os insetos, os ratos, né? Eles também trazem contaminação para dentro desse ambiente. A barata, ela vai lá no lixo, onde está cheio de micro-organismos nocivos para a saúde, e ela vai querer andar em cima da comida também. Então, ela carrega esses micro-organismos. Então, o controle de pragas é uma parte importantíssima de qualquer área de produção. E o que significa isso? A gente tem que impedir o acesso, o abrigo, a proliferação, a instalação das pragas nos locais de manipulação de alimento. Porque a gente não quer, por um acaso, entregar um pãozinho assim para o nosso cliente. Já pensou? Se a gente entrega aí na nossa panificação, nunca mais a gente consegue aquele cliente e nem os vizinhos todos, né? Apesar deles estarem dormindo bem fofinho aqui dentro, a gente não pode permitir que isso aconteça. Então, como que a gente vai fazer isso, né? Pela estrutura do local. Então, lembra que a gente falou dessa questão estrutural um pouco, né? Os ralos, eles têm que ser ou com fechamento, aqueles que têm uma opçãozinha de abrir na hora de usar e de fechar, e tem que lembrar de fechar, sempre após o uso, porque pelo ralo é por onde vem a maioria dos insetos. Então, barata, escorpião até, né? Diversos insetos vêm por ali. Às vezes a gente fala, nossa, mas é um buraquinho tão pequenininho, mas eles passam. Então, ou com esse fechamento, ou coloca uma telinha de proteção. Instala uma telinha de proteção. Importante que essa tela de proteção, se ela for ser instalada, tem que sempre pensar nas telas de proteção de uma maneira que dê para retirar para limpar. Porque mais cedo ou mais tarde a gente vai precisar fazer essa limpeza também. Nas aberturas para fora. Então, aqui, ó, a gente tem essas janelas. Lembra que a gente falou das janelas? Que a gente precisa instalar a tela. Por quê? Senão a gente vai começar a cozinhar aqui dentro e as moscas vão entrar, os mosquitos, tudo quanto é tipo de bicho vai entrar por essa janela. A gente não pode permitir. Então, telas, né? Para impedir essa entrada. Caso vocês necessitem ficar com as portas abertas, por questão de temperatura, de ficar muito quente lá dentro, as portas também tem que estar, então, com as telas instaladas. Dá para instalar uma partezinha de tela aqui na porta. Embaixo, na parte de baixo aqui das portas, também é interessante colocar aquele batentezinho de borracha, que ele vai impedir a sujeira de entrar por debaixo da porta. Então, toda essa parte da estrutura física para auxiliar vocês também na manutenção dessa higiene, certo? Então, além da estrutura física, o que a gente pode fazer que só depende da gente? Retirar sempre, gente, aqui ó, caixa de papelão, esse aqui é o que mais os insetos gostam para viver aí dentro, né? Então, caixa de papelão. Por mais que a gente compre aí para a empresa, então, caixas de produtos, ao chegar dentro da indústria, a gente tem que retirar essas caixas de fora, acondicionar a matéria-prima em prateleiras, em algum depósito, mas as caixas de preferência que elas nem entrem dentro da área de produção. Por quê? Além dela servir de abrigo, ela também pode trazer, se de onde está vindo esse material não tiver um bom controle de pragas, ela pode estar trazendo ovos de pragas dentro dessas caixas. E aí eles vão se proliferar, vão nascer ali dentro da empresa. E aí você fala, poxa, estou fazendo tudo e mesmo assim está cheio de praga. Essa praga pode estar vindo junto com essas caixas. Então essas caixas, preferencialmente, elas nem entram ali na parte de produção. Elas saem e elas só servem para carregar mesmo. Além de caixas, eliminar qualquer material que possa servir de abrigo, tá? As caixas de papelão são o principal disso.
Outro ponto, então o que o animal, a praga precisa? Ela precisa de abrigo, né? Ela precisa de uma cama quentinha e ela precisa de comida. Então ela vai procurar locais que tenham abrigo e comida. Então a gente vai eliminar o abrigo. A gente não vai deixar nenhum cantinho, objeto amontoado, objeto em desuso, né? Que a gente fala. Coisas que eu não estou utilizando há tempo, que está ali amontoado, caixas, objetos de papelão que não tem necessidade. Então tudo isso eu vou eliminar o abrigo. Aí para eliminar a comida, que é o outro ponto que as pragas vão precisar. Então a gente sempre tem que evitar o acúmulo de resto de comida, resíduos de alimentos ou utensílios com resíduos de alimentos. Então, por que eu tenho que higienizar tão bem sempre após o uso dos meus utensílios? Eu não posso deixar para higienizar, eu fiz isso aqui hoje, amanhã de manhã eu vou voltar aqui para fazer outra coisa, então amanhã eu lavo. Não, precisa ser imediatamente após o uso. Porque se ficar sujo, vai vir pragas. E a gente não vai ver de primeira, né? A gente vai ver depois que já estiver fora de controle. Então, a gente não pode pecar nessa parte da higiene. Restos de alimentos, entulhos também ao redor. Lembra que a parte de fora também não pode atrair animais, atrair pragas. Aí, no caso de vocês, além dos próprios animais domésticos, vocês ainda têm uma fauna, né? Vivendo aí nessa área de mata que tem. Então, a gente nunca pode deixar restos de alimentos ali do lado de fora que vão atrair esses animais ou as pragas. Bom, então se eu já conseguir eliminar o abrigo e conseguir eliminar o alimento. Por último, para eu fazer esse controle, o que eu tenho que fazer? Investigar a matéria-prima que eu estou colocando para dentro. Lembra que eu falei que às vezes nas caixas podem conter ovos, a gente não sabe como que foi esse cuidado lá, da onde está vindo esse material. Então, quando eu compro uma matéria-prima e que eu vou trazer para dentro da produção, na hora que eu vou guardar, na hora que eu vou receber, eu tenho que verificar também se ela já não está vindo com pragas. Às vezes, a matéria-prima já vem contaminada, né? Já vem infestada, já vem estragada. Então, se eu comprar uma farinha e essa farinha já veio com praga, e eu colocar essa farinha junto com a outra farinha que eu tinha ali que estava boa, vai contaminar toda a minha farinha. Então, eu preciso verificar tudo que eu coloco para dentro da minha indústria. É mais fácil você verificar na entrada do que depois correr atrás do prejuízo, certo? Bom, ainda falando de higiene, o último ponto e mais importante, eu acho, é a higiene do manipulador. Então, o manipulador de alimento, ele precisa sempre estar com as vestimentas limpas, confortáveis e devem ser trocadas diariamente. Outra coisa, essa roupa, esse sapato, os sapatos eles têm que ser de borracha para vocês não escorregarem quando estiver lavando o chão. E não precisa ser branca se não tiver, mas precisa ser um sapato fechado de borracha que proteja o pé. Um ambiente onde a gente trabalha com faca, é muito importante que vocês utilizem calçados que protejam o pé de vocês. E esse sapato é para proteger vocês e a redinha ou touca na cabeça é para evitar a contaminação dos alimentos, para evitar que caia cabelo e contamine os alimentos. Aí a parte importante de falar é que esses sapatos, a rede e a roupa aqui, além de ser trocada diariamente, ou seja, eu tenho que usar naquela produção e lavar para usar de novo, ela deve ser utilizada só na área de produção. Então, eu não posso, tomei banho na minha casa, fui no mercado, fui visitar alguém, fui lá na horta e fui trabalhar. Não, essa roupa ela tem que estar limpa, ela tem que ser de preferência vestida lá na área de produção. Então, você pode ir com o seu calçado, com a sua roupa que você estava e levar essa roupinha e o seu calçado só lá para dentro. Mesmo porque se você for pisar lá fora com aquele calçado, vai sujar. Lá dentro vai molhar, porque em área de manipulação de alimentos sempre tem alguma umidade no chão, por isso que tem que ser de borracha.
e vai virar aquela lama, ele vai estar sujo, vai estar contaminado. Então, as roupas, os calçados tem que ser específico para dentro, né, do ambiente de manipulação. E aí, em relação ao manipulador de alimentos mesmo. Então, tem que tomar banho todo dia, de preferência antes de iniciar as atividades, porque a gente tem contaminação no nosso corpo, certo? Os dentes também escovados, cabelos limpos, sempre coberto com a touquinha e não fumar, gente. O cigarro, ele deixa uma contaminação na mão e a gente vai manipular o alimento, vai passar o sabor, o odor para o alimento. Então, mesmo que a pessoa seja fumante, o ideal é que não fume de jeito nenhum, mas se for fumante, não pode fumar de jeito nenhum durante o processo ali de manipulação do alimento e anterior a esse processo. As unhas, olha que unha linda, tá super na moda, né, gente? De jeito nenhum uma unha comprida dessa, porque isso aqui, ó, ela é totalmente, essa pontinha, ela é totalmente própria para entrar sujeira ali de baixo e a gente não conseguir limpar. E aí pode falar, mas eu consigo limpar. Não consegue. É impossível você higienizar corretamente, vai ficar resto de alimento ali dentro. Vai cortar um pedaço dessa unha com a faca na hora que estiver manipulando. Então isso aqui não pode. A unha certa para manipulador de alimento é uma unha curtinha. Ó, eu também tenho as unhas curtinhas. Infelizmente não dá pra gente querer ter esse tipo de unha e manipular alimentos. Então essa aqui é a unha que todo mundo tem que ter quando vai trabalhar em cozinha. Além disso, a gente também não pode utilizar adornos. Então não dá para ter brinco, piercing aqui, por exemplo, por mais que seja delicadinho, não dá para ter relógio, maquiagem, pulseira, brinco, anel, aliança. Aliança também, fala, mas eu nunca tiro aliança para cozinhar. Precisa tirar, porque como que você vai higienizar ali o dedo com aquele anel guardando todas as sujeirinhas, né? Mesmo que ela não caia do dedo de jeito nenhum, porque a gente tem dois perigos. Um perigo é cair, né? O pó que a gente passa no rosto de maquiagem, ele desprende pequenos farelinhos e vai parar na comida. Pode cair pedaço de pulseira, pedaço de brinco. É um perigo físico e tem um perigo biológico também, que pode ter, por exemplo, aonde está a aliança, eu não consigo higienizar corretamente a minha mão, né? E aí o principal de tudo, agora tá todo mundo realmente sabendo como se higieniza a mão, porque passou muito na televisão isso, então tá bem mais fácil. Mas é importante que vocês tenham um passo a passo pregado em cima do lavatório de mãos para facilitar, né? Então a gente tem que fazer todos os passos. Higienizar a mão, não é só ir lá e fazer assim. Não, a gente tem que higienizar o vão dos dedos, as costas das mãos, o dedão que a gente sempre esquece, o miolo da mão, a ponta dos dedos, a parte da frente. Então tem que higienizar a mão por completo. Quando que eu vou fazer isso? No início do trabalho. Nesse início do trabalho, além de higienizar a mão, é importante que a gente higienize até o cotovelo. Por quê? A gente tem pelinhos aqui nos braços, certo? Esses pelinhos também podem cair. Eu tenho pouco pelinho, tem gente que tem mais pelinho, mas eles de qualquer forma podem cair também. Então quando a gente higieniza bem, a gente já tira os pelos que poderiam cair nesse primeiro momento e evita que esses pelos caiam na comida. Então sempre no início do trabalho higienizar mãos e antebraço, até o cotovelo. Toda vez que eu for comer um lanchinho, que eu for passar a mão em qualquer parte do corpo, ai meu Deus, meu ouvido tá coçando muito, eu cutuquei e enfiei o dedo lá dentro. Eu tenho que parar tudo que eu tô fazendo e lavar minha mão, né? Toda vez que eu for retirar o lixo, mexer com vasilha suja, utilizada, preciso lavar a mão. Após usar o banheiro, gente, banheiro extremamente contaminado, eu preciso lavar muito bem as mãos, né? Depois de usar o banheiro. Toda vez que eu trabalhar com alimentos sujos ou crus e eu for manipular um alimento pronto, um alimento já preparado, eu tenho que lavar minha mão. E toda vez que eu sair da área de trabalho, for fazer qualquer coisa e voltar, eu preciso lavar minha mão.
Por isso que é importante que tenha o lavatório de mãos, a pia para lavar as mãos, dentro da área de produção. Porque a gente tem que lavar a mão o tempo todo. São vários momentos que a gente tem que lavar a mão, né? E o que eu falei, tudo que a gente pode fazer, que a gente deve fazer, que a gente tem que fazer. Agora, o que a gente não pode fazer? Não pode tossir ou espirrar. Aí fala, meu Deus, mas aí como que eu quero tossir, eu quero espirrar, como que eu não vou tossir, não vou espirrar, né? Como que eu vou segurar? E se eu tiver com tosse? Aí vem a segunda parte. Não posso manipular os alimentos, não posso ir trabalhar na cozinha quando eu estiver doente. Porque se eu tô gripada, né? Nesse momento agora a gente não pode mesmo por causa da Covid. Mas mesmo que, vamos supor que não tivesse Covid, se eu tô gripada, eu tô tossindo toda hora, eu tô espirrando toda hora. Não tem como eu controlar isso, certo? Agora, se eu tô saudável, foi só do nada me deu um espirro. Aí eu vou, etiqueta, né? Vou espirrar aqui no meu cotovelo, vou sair, vou higienizar do mesmo jeito. Vou higienizar a mão, vou higienizar tudo, né? Não vou espirrar em cima da comida, vou tentar sair correndo ali, pelo menos para não espirrar em cima da comida e proteger com o meu braço. Então, sempre que estiver doente ou com uniforme sujo, não é recomendado manipular os alimentos, né? Agora vamos falar do fluxo de trabalho. Então, o porquê que eu tenho que ter um fluxo, aonde eu começo, aonde eu termino, por onde eu faço, dentro da indústria de alimentos, né? Então, aí a gente vai falar de 3 pontos. Da contaminação cruzada e como a gente faz a manipulação, do recebimento das mercadorias e do armazenamento desses produtos. Então, a manipulação dos alimentos. Olha aqui, eu já vi aqui, hein? Uma unha comprida nessa foto. Já não tá legal essa manipulação aqui. Aí essa manipulação aqui, imagina, né? Que delícia esse vinho, esse suco de uva, não sei exatamente o que é, deve ser um vinho. Enfim, a manipulação, ela acontece para a gente poder preparar o produto, né? Não tem como a gente fazer um pãozinho gostoso sem sovar ele, não tem como a gente fazer um vinho sem amacetar essa uva, não tem como a gente temperar uma carne sem a gente mexer, mas ao mesmo tempo que a gente pode estar criando ali o maior sabor do mundo, a gente também pode estar criando um monstrinho. Então a gente tem que manipular esses alimentos de forma adequada, principalmente evitando a contaminação cruzada. A contaminação cruzada é a parte que a gente mais tem que dar atenção em relação à manipulação dos alimentos, porque ela é muito comum de acontecer e porque ela coloca em risco a qualidade do produto, ela compromete a segurança desse alimento. Então, o que é a contaminação cruzada? A contaminação cruzada é a transferência dos micro-organismos patogênicos, ou seja, aqueles que causam doença, de um alimento contaminado para um outro alimento que não está contaminado. Então, aqui está o nosso micro-organismo pedindo uma carona para ir do frango para o peixe, do peixe para o queijo, e assim ele vai passando de um alimento para o outro. Então, como que acontece essa contaminação cruzada? Por que ela é tão frequente, né, dentro ali da cozinha? Então, principalmente utilizando os mesmos utensílios, como a faca, a tábua, para manipulação de alimento cru e de alimento cozido, sem a higienização. Então, o que acontece? Por exemplo, o frango, né? Aqui a gente tem uma fotinha do frango. O frango não é recomendado que seja consumido cru. Por quê? Porque as aves, nesse caso, né, o frango, a galinha, elas têm uma chance muito grande de ter salmonela. Mesmo que lá no frigorífico se tome todos os cuidados. Porque a salmonela, ela vive com a galinha tranquilamente. A galinha está lá vivendo muito bem, obrigada, com essa salmonela. Então, mesmo que tenha todo o cuidado, pode haver uma chance de ter salmonela nesse frango.
Ah, mas então por que a gente come frango e, né, não acontece nada? Porque a gente cozinha o frango, certo? A gente nunca vai comer esse frango cru. Mas, se eu manipular esse frango cru, o frango vai ser assado, vai ser cozido, nele a salmonela não vai sobreviver. Eu vou conseguir eliminar ela. Mas eu usei a mesma faca, eu usei a mesma tábua para cortar esse frango cru, enchi minha tábua de salmonela e depois eu vim cortar um alface, que eu vou fazer a salada. Eu não vou cozinhar o alface, então aquele alface vai ficar com a salmonela todinha ali guardadinha nele, certo? Então, quando eu vou utilizar alimentos crus e cozidos, eu tenho que sempre higienizar os equipamentos, higienizar a tábua, higienizar a faca. Toda vez que eu for manipular algum tipo de produto, eu tenho que higienizar e pegar os utensílios higienizados. A segunda forma, que é bem comum, é manipular os alimentos de origens diferentes, na mesma tábua, na mesma bancada ou ao mesmo tempo. Então, lembra que eu falei? Origens diferentes. O frango, ele vai ser cozido, ele vai ser assado, ele vai ser frito. Mas o pimentão talvez não. Então eu não posso manipular esse frango e esse pimentão juntos. Eu não posso usar a mesma faca que eu usei para o frango para cortar a minha salada, o meu alface, que eu dei o exemplo aqui, né? Então não posso fazer isso. Outra coisa, mesmo que eu não esteja manipulando naquele momento, a tábua tá suja. Eu peguei lá minha carne que já tá assada, mas eu vou fatiar ela e eu vou ter em cima de uma tábua suja. Não dá. Primeiro que essa tábua é de madeira, né? Ela não dá porque ela é de madeira, ela acumula micro-organismos nela, ela tem ranhuras, então já não pode. Segundo, que se ela estiver suja, não posso manipular o alimento em cima dela, principalmente se ele já estiver pronto, se ele não for ser cozido. Então, tudo isso agrega ainda um risco ainda maior, né? Um perigo ainda maior. Além da manipulação, outras formas que acontece a contaminação cruzada. O armazenamento de alimentos de origens diferentes na mesma vasilha ou aberto no refrigerador, por exemplo. Então, se eu vou armazenar uma carne, se eu vou armazenar um vegetal, uma batata, um pão, eles nunca podem estar em contato com o outro. Eles têm que estar sempre, se eles estiverem no mesmo equipamento de frio, por exemplo, eles têm que estar no mínimo em vasilhas fechadinhas e separadas, né, para não ter essa contaminação. E aqui pode ter contaminação de cheiro também, né, de uma coisa para outra. A falta de higienização das mãos do manipulador. Então aqui a gente falou tanto dos utensílios, né? A faca, a tábua, mas e a mão de quem está manipulando? Então lembra que lá eu falei que tinha que lavar as mãos, aqui está usando luva, mas não é necessário. O mais importante é a gente lavar as mãos. Toda vez que for mudar de atividade, que for mexer com outro alimento, né? Toda vez que a gente manipular dinheiro, se a gente for manipular coisa suja, lixo, a gente não pode de maneira nenhuma voltar a manipular o alimento. Porque se eu peguei no dinheiro, o dinheiro é bastante contaminado, eu vou contaminar o meu alimento, né? Se eu peguei no lixo, se eu peguei em objetos sujos, higienizar a mão sempre. Então, como que a gente evita a contaminação cruzada? Mantendo os utensílios sempre limpos, né? Realizando a higienização dos equipamentos todos. Essa foto eu adoro, porque essa moça tá numa felicidade limpando a geladeira. Eu nunca vi alguém tão feliz por limpar a geladeira. Não utilizando esses utensílios desgastados e já muito contaminados. Ó, essa bucha aqui, ela já tá até soltando o fiapinho. Isso aqui, além dela já estar cheia de micro-organismo vivendo aqui dentro dela, ela também está soltando um pedacinho que pode enganchar num utensílio e pode parar dentro do alimento. Já aconteceu comigo de eu pegar um alimento que eu pedi pelo delivery e eu estava mastigando e de repente eu senti uma coisa doendo na sal da boca.
E aí eu pedi para uma pessoa olhar para mim e era um pedaço de palha de aço, sabe? De bombril. Tinha enfiado, estava dentro da comida. Ele enfiou no céu da boca, me machucou e ele era muito pontudo. Então é muito perigoso que isso fique na comida, né? Aí, isso aqui, por exemplo, essas tábuas, não pode ser a tábua de madeira, tem que ser essa tábua aqui, aquela branquinha. Pode ser colorida também, mas né, desse material aqui. Mas se ela tiver também já totalmente desgastada, velha, já apresentando esses sinais de desgaste, a gente precisa substituir. Porque isso daqui também, eu vou manipular um frango aqui, como ela já está cheia de cortezinhos antigos, as bactérias vão entrar ali, os micro-organismos vão se alojar naqueles cortezinhos e eu não vou conseguir mais limpar depois de um tempo. E aí, a hora que eu for manipular outro produto, lembra da salmonela? A salmonela vai parar lá no meu outro alimento. Então, depois de um tempo, esses utensílios têm que ser trocados. Bom, falamos de contaminação cruzada. Agora vamos falar então como que acontece esse fluxo de processo. Primeiramente, a gente higienizou já o nosso ambiente, a gente já está com o uniforme limpo, a gente já sabe que a gente não pode ter aquela desorganização. Então, eu tenho que pensar, antes de começar o meu processo todo, tenho que pensar em como que eu vou fazer. O que eu vou fazer hoje? Eu vou fazer um doce de goiaba. Então, primeiro eu vou higienizar essas goiabas, vou descascar, ou eu vou cortar, eu vou limpar, vou selecionar essa matéria-prima. Aí eu vou passar para onde eu vou fazer a higienização, aí eu vou passar para o local onde eu vou fazer o cozimento. Aí o produto já final, depois de adicionar os ingredientes, eu vou envasar. E esse processo ele tem que ter um fluxo. Então isso é muito importante. Eu estou recebendo a matéria-prima aqui, eu estou selecionando aqui essa matéria-prima já está limpa, higienizada, aqui ela já está cozida e aqui o produto já está pronto. Então esse fluxo tem que ser contínuo. Eu não posso receber a matéria-prima aqui, cozinhar aqui, mas eu higienizei aqui, daí eu volto para cá para cozinhar. Daí eu vou envasar aqui e tá tudo cruzado e trocado. Então, a contaminação cruzada acontece quando não tem organização no ambiente de trabalho. Então, esses processos têm que ser feitos parte por parte. A primeira parte é recebimento da matéria-prima. Então, quando eu recebo a matéria-prima, mas eu mesma que fui no mercado comprar. Mas às vezes lá no mercado você não estava tão atento. Então, na hora de entrar para dentro da unidade e guardar essa matéria-prima, você tem que sempre verificar se a validade está correta, mesmo porque se estiver fora do prazo de validade, pode devolver para o fornecedor, né, no mercado, onde quer que seja que tenha comprado. As características sensoriais, ou seja, esse produto ele está parecendo que ele está bom, ele está visualmente agradável, ele está com um cheiro bom, né? Eu tenho que ver se essas características, ele tá bonito ou ele tá todo esculhambado. Então, é uma coisa você pegar uma alfacezinha todo bonitinho, outra coisa você pegar uma alface todo murcho, esmilinguido, tudo preto, tudo podre, né? A gente tem que verificar com os nossos sentidos. Observar as condições de higiene do transporte. Então, a parte de transportar até a indústria também é importante. E, inclusive, a temperatura dos produtos resfriados e congelados, que ela não pode subir, não pode esquentar esses produtos resfriados e congelados durante o transporte. Então, para a gente realizar isso aqui, ó, a gente está observando que as caixas estão limpas, higienizadas, isso é uma ótima forma, né, de transportar. Os produtos estão limpos, as caixas estão limpas, higienizadas, são caixas de plástico, fáceis de higienizar. Caixas de madeira são ruins, porque a gente não consegue higienizar corretamente. Aí, para fazer o transporte, por exemplo, frio, isso aqui é um caminhão frio. Então, se eu vou transportar carne congelada, eu tenho que transportar num caminhão desse, limpo e com a refrigeração lacrada. Ai, gente, mas eu também não sou doida, né? Eu sei que, por exemplo, se vocês forem comprar carne para utilizar, comprar qualquer matéria-prima congelada ou resfriada, talvez vocês não consigam que um caminhão desse vai entregar diretamente na indústria de vocês.
Mas, para solucionar esse problema, uma cerveja? Não. Uma caixa térmica pode ajudar nesse momento. Se for um dia muito quente, a gente pode utilizar, ao invés de utilizar esse gelo aqui, a gente utiliza aqueles gelos que é dentro de um frasquinho, para manter a temperatura. A gente não pode deixar que um produto saiu congelado lá do mercado chegue descongelado na indústria, porque ele já está perdendo a qualidade. Um produto que saiu resfriado chegue quente, ele está perdendo a qualidade. Então, a gente pode utilizar, por exemplo, essas caixas térmicas. O que a gente não pode de jeito nenhum? Olha isso aqui. Está quase arrastando no asfalto, tudo aberto, tudo sujo, tudo desprotegido. De jeito nenhum, né, gente? Caído no chão, coisa desse tipo a gente não pode. Voltando para a realidade que talvez seja de vocês. Então eu vou carregar um isopor e vou levar. Ok, mas se o isopor estiver nessa condição aqui, não vai adiantar, porque você vai não estar deixando descongelar, mas você vai estar carregando num ambiente totalmente contaminado, né? Esse isopor já não está mais em condições de transportar nada. Aí, transportei corretamente, tenho que fazer o armazenamento. Esse armazenamento, ele vale tanto para a matéria-prima que eu compro antes para eu utilizar para minha produção, quanto para os produtos prontos. Então, sempre os produtos têm que ser armazenados de forma organizada, num local limpo, livre de pragas e separados por categoria. Então, aqui é um bom exemplo. Eles têm que estar, aqui ó, tá organizadinho. Aqui tem arroz, aqui tem outro produto, os óleos, aqui tem, não sei o que é isso, um extrato de tomate, um suco, não sei. Tudo organizado, num local limpo, né, sem pragas. Qualquer pessoa aqui verificando a validade, qualquer pessoa que vier aqui vai conseguir encontrar os produtos, porque isso aqui a gente tem muita perda financeira. Se a gente é desorganizado, se a gente não consegue encontrar o produto, a gente acaba comprando o outro, né? Então isso aqui impacta diretamente na parte financeira. Perder produto porque venceu na prateleira, por exemplo, ou porque não sabia onde é que estava, acabou estragando, ficou velho, é inadmissível, né? Quando a gente quer ganhar dinheiro com a nossa produção. Então, os produtos não podem ser armazenados em contato direto com o solo. Então, aqui tá vendo que tem uma prateleira? Precisa estar longe do chão, porque no chão passa muito, né? Sujeira, poeira, acumula sujeira. Pode passar algum inseto, alguma coisa, então a gente tem que sempre proteger. Madeira nunca é indicado. Aquelas caixas de papelão também não. Aqui não tem nenhuma caixa de papelão. Bom, em contato com objetos pontiagudos. Então eu não posso armazenar uma tesoura, alguma coisa com ponta. Se tiver um prego aqui, ó, um parafuso, não dá, porque vai rasgar esse saco, vai estragar, né? Alimentos com embalagem danificada, um ambiente sujo, desorganizado. E nunca, nunca, nunca armazenar alimentos junto com produtos químicos de limpeza. Lembra que eu falei da contaminação química? Não pode armazenar junto com produtos de limpeza. Os produtos de limpeza têm que estar separados. Aí no caso de vocês, como tem pouco ambiente, se por um acaso vocês precisarem usar a mesma sala para armazenar, a mesma prateleira, coloque muito bem identificada a prateleira de baixo, produtos químicos de limpeza e as outras prateleiras para cima, os alimentos. Se precisar colocar na mesma prateleira, o ideal é que sejam prateleiras separadas, até em salas separadas. Então aqui é um ótimo exemplo, tudo organizadinho. Quando a gente precisa comprar fardos grandes, também fazer o empilhamento em cima de um pallet desses. Aí tem que ter um estradozinho, um pallet desse, que também não pode ser de madeira, né? Porque a gente não consegue higienizar, mas para que eles fiquem longe do chão. E aí a gente vai utilizar 2 sisteminhas para garantir, voltando à parte financeira, garantir que a gente não tenha perda de produto dentro da nossa produção, porque isso é prejuízo no nosso bolso. Então os produtos têm que estar armazenados
de uma maneira que a gente utilize sempre aqueles que tenham um primeiro vencimento. Então, a gente utiliza o sistema PVPS, que significa primeiro que vence, primeiro que sai. Ou seja, sempre quando eu vou armazenar aqui na prateleira, ó, essa caixinha aqui que está na frente, esse óleo que está na frente, ele tem que ser sempre o que vai vencer primeiro. Então, se eu cheguei para armazenar o produto e aqui já tinha óleo, eu vou olhar a validade dele e eu vou colocar o que vai vencer primeiro para frente, que é para a hora que eu precisar pegar para utilizar, tá aqui o que vai vencer antes na frente. Então, PVPS. Primeiro que vence, primeiro que sai, primeiro que eu utilizo, certo? Ou então, para aqueles produtos que não têm validade, eu vou utilizar o sistema PEPS, que é o primeiro que entra, primeiro que sai. Então, para verdura, para fruta, né? Primeiro que eu recebi é o primeiro que eu vou ter que utilizar. Primeiro que chegou, ou seja, aquela fruta mais velha, é o primeiro que eu vou ter que utilizar. Mas claro que isso a gente sempre tem que usar do bom senso, porque mesmo que a fruta tenha chegado depois, mas ela tá mais verde do que se ela tenha chegado antes, mas ela ainda tá mais verde do que a que chegou depois, eu vou ter que usar primeiro que tá mais maduro, né? Primeiro que vai estragar primeiro. Então, sempre utilizando o bom senso e sempre organizando, né? O importante é estar muito organizado. Então, sempre que tiver armazenados os produtos, e aí vale tanto para a matéria-prima quanto para os produtos prontos de vocês, as embalagens têm que estar íntegras. Então, não pode estar amassada, estufada, enferrujada, vazando, e tem que estar limpa. Então, a gente tem que higienizar essas embalagens no momento de guardar também. Aí, outro ponto muito importante. Eu abri um pacote de arroz, eu abri um pacote de farinha. E aí eu vou lá e largo ele aberto daquele jeito mesmo. De jeito nenhum. Não pode. Mas eu sou uma pessoa muito higiênica, eu sou excelente, maravilhosa. Então eu fui lá, catei aquele pacote de farinha que eu abri e guardei num potinho transparente. E deixei lá. E nunca mais ninguém sabe que farinha é aquela, de onde ela veio, que marca que ela é, quando que abriu aquilo, desde quando aquela farinha tá lá. Não, também não posso. Então, toda vez que eu abrir uma embalagem e que eu não utilizar tudo, eu vou ter que colocar num outro recipiente e colocar uma etiquetinha, ou quando é um recipiente que dá para escrever nele mesmo, com uma caneta marcadora, escrever o que é aquilo, porque às vezes a pessoa que vai vir vai olhar, ela não vai saber diferenciar farinha de maisena, de qualquer outro amido. Então, precisa estar escrito o que é, quando foi aberto, né? Pelo menos isso daí. Qual que é a validade daquele produto? E aí, para isso, a gente vai utilizar. Os produtos secos, a gente utiliza mais ou menos 30 dias, né? Pode-se utilizar 30 dias. Então, abriu, coloca lá que 30 dias é o prazo que eu tenho para utilizar aquilo. Os produtos que já tem, por exemplo, os enlatados, né? Outros produtos, a gente tem que sempre olhar a indicação do fabricante. Então, ketchup. Eu abri o ketchup, ele está escrito lá, manter sob refrigeração por tantos dias. Então, eu já vou saber que eu tenho que guardar na geladeira e que a validade dele vai ser uma determinada validade. Bom, aí, para fazer essa estocagem com uso de frio, ou seja, geladeira, freezer, né? Congelamento e refrigeração. No caso de vocês, por exemplo, vocês têm um freezer. Então, não tem como ter um freezer só para produto panificado, um freezer só para carne, seria o ideal. Então, nesse caso, vocês têm que separar em grupos, pelo menos. Então, essas separadoras, assim, ou caixas, de preferência de plástico, essas aqui não são, caixas separadoras, aqui eu vou colocar só vegetais, aqui eu vou colocar só produtos prontos, ali embaixo eu vou colocar as carnes. Então, que seja tudo separadinho e tudo identificado. Eu nunca posso ter, assim, ó, um pacote de pão sem identificação nenhuma dentro do meu freezer. Isso aqui, ó, ninguém nem sabe o que é isso. O que é isso? Sei lá o que é isso.
Aí vai ter que descongelar para descobrir o que é, de quando que tá aqui, ninguém sabe. Então tem que estar sempre com uma etiquetinha, ó, aqui a etiquetinha, identificando, né? Quando que foi aberto, qual que é a validade e o que é aquele produto. E principalmente também armazenar separadamente os alimentos prontos daqueles alimentos que ainda não estão prontos, porque os alimentos prontos são mais sensíveis. Os alimentos prontos, eles não vão passar por cozimento. Então, se eles foram contaminados, eles vão ser consumidos com contaminação, não tem nenhuma chance. Então, a gente tem que proteger esses alimentos prontos. Na geladeira, eles sempre têm que ficar na parte mais de cima, que é a parte que recebe o frio melhor da geladeira e evita que caia, né, contaminação de algum alimento cru em cima de um alimento pronto. Então a gente tem que separar hortifruti das carnes, dos alimentos crus, dos alimentos cozidos e aqui também alimentos que exalam odor ou liberam líquidos. Então, gente, aqui ó, que para quem gosta de piqui, uma delícia isso aqui, né? Agora, esse freezer cheio de piqui, se eu venho aqui e coloco uma berinjela congelada aqui, a minha berinjela vai sair com gosto de piqui daqui. Com cheiro de piqui, com gosto de piqui. Para uma pessoa que não gosta de piqui como eu, isso aqui é o desespero, porque fica tudo com gosto. Então, eu tenho que armazenar muito bem vedado e separado esses alimentos que transferem odor, principalmente. E, por fim, a gente nunca pode recongelar os produtos que tenham sido descongelados ou manipulados. Porque quando a gente descongela o produto, a gente já está como se a gente estivesse perdendo já a validade dele. Então, se eu descongelar, manipular, congelar de novo, eu vou ter que descongelar de novo para manipular de novo, esse produto já perdeu muito da qualidade dele. O prazo de validade dele já extrapolou. Então, sempre que eu descongelar um produto, eu tenho que utilizar ele todo, né? Eu descongelei para ser manipulado. Então, por isso que a gente sempre fala de congelar já em porções pequenas. Fazer o porcionamento para a quantidade que eu utilizo normalmente. Porque aí eu descongelo só aquilo que eu vou utilizar. Conservar sempre tampado, protegido, bem vedado. E, gente, nunca, em hipótese alguma, desliguem os equipamentos de frio. Nunca desliguem o freezer. Nunca, de jeito nenhum. A gente não pode. Isso compromete. Tem pessoas que pensam em fazer isso para economizar energia. Você não vai economizar nada e você vai comprometer muito a qualidade do produto. Aquele produto que ficou no equipamento desligado, ele não vai estar bom, aquela validade dele não vai valer mais, ele não vai estar bom pelo aquele determinado tempo, a gente nem consegue dizer se ele está próprio para o consumo ou não. Então, além de não economizar energia, porque quando já está tudo congeladinho lá, o freezer mantém, né, a energia ali, ele consome muito pouco do que quando você coloca coisa quente dentro, vai colocar todos os alimentos em risco. Então, são alguns cuidados que a gente precisa ter aí em relação aos alimentos. Bom, esse foi o treinamento do projeto, né, de apoio à agroindustrialização. Nesse caso, focado aí na aldeia Brejão. Eu espero que tenha ajudado vocês. Infelizmente, por conta da pandemia, a gente não consegue dar essa assistência pessoal, mas nós estamos disponíveis para tirar dúvidas, então vocês podem entrar em contato. Caso vocês tenham alguma dúvida que tenha ficado desse treinamento ou outras questões que queiram ajuda, a gente está sempre disponível, tanto eu quanto a professora Raquel, né? E é isso, muito obrigada!